Olá, pessoal! Como vão vocês? Nós estamos aqui para mais um podcast. Meu nome é Tainã Santana Santos, eu sou tabeliã substituta aqui do Cartório de Ilhéus, tabelionato de notas, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Cresce. E doutora Vivian vai nos apresentar aí o nosso anfitrião, o nosso convidado de honra. Olá, eu sou Vivian Muxa Cabral Carvalho, tabeliã do Tabelionato de Notas de Ilhéus, e estamos aqui hoje com um convidado muito especial, senhor Nilson Araújo. Ele que é, a gente tem até que respirar aqui, presidente do Cresce Bahia, advogado, gestor e perito, avaliador, professor e palestrante. Muito bem-vindo. Agradecido aí pela recepção e a energia boa que paira aqui nessa casa, que nos deixa realmente muito confortável. Que maravilha, doutor Nilson. A gente sabe que o senhor está aí exercendo, né, a presidência do Cresce Bahia, e a gente queria falar dessa instituição, né, na verdade, esse Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, o Cresce, tão importante assim. A gente queria falar desse papel, dessas funções que o Cresce exerce, um pouco da história também, de como que o senhor entrou. Enfim, acho que para a gente quebrar um pouco o gelo, faz aí a primeira pergunta. Fala um pouco sobre a missão do Cresce, pra gente, a missão do Cresce pra gente, por favor. A missão do Cresce. Isso. Pois é, eu disse da minha satisfação, mas não as nominei, né? Tainã e Vivian. Isso. Bem, a história do Cresce, eu me valho muito da analogia para melhor compreensão. Eu começo assim: CRM, Conselho Regional de Medicina. Sim. OAB, Ordem dos Advogados, em que pese ter uma pequena diferença. CRC, Conselho Regional de Contadores. Sim. Corretor de imóveis não é diferente. É uma atividade profissional regulamentada por lei, e eu aprendi com um colega pernambucano, Otávio Queiroga e Vanderlei Filho. Sempre me lembro dele. Cresce número 1 de Pernambuco. Nossa. Era um homem de uma cultura invejável. Depois eu fui pesquisar e entender por quê. O Queiroga, ele não conseguia dormir mais que 2 horas e meia por dia. Então, enquanto nós todos dormimos, que é o normal, ele consumia literaturas as mais variadas. Tá com uma vantagem de 6 horas Sim. por dia em relação a gente. E era da compleição dele. Sim. E ele descobriu no livro mais compulsado do planeta, em Gênesis, capítulo 23, A Bíblia. a dissertação de uma transação imobiliária. Então eu não tenho dúvida de que corretagem de imóveis, se não for a mais antiga, é das mais antigas do planeta. Infelizmente, durante toda a nossa existência, a atividade foi exercida sem um controle, sem uma organização. Daí as mazelas, porque as pessoas não tinham capacitação e exerciam. Ocorre que em 1962, depois de vários movimentos, finalmente nós tivemos promulgada a primeira lei regulamentando a atividade da corretagem de imóveis, a Lei 4.116. E aí começamos a nos posicionar e a crescer, e a tomar corpo, e as pessoas se interessando, quando, no movimento político, entenderam que a Lei 4.116, em que pesasse regulamentar a atividade, era inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque não previa um curso técnico sedimentando e regulando. Então tivemos que redobrar os nossos esforços. Isso, colegas abnegados, todos entraram para a história, muitos não existem mais, não estão mais conosco, todos no Oriente Eterno. E aí, diferente da primeira, que foi promulgada, a segunda foi sancionada. A Lei 6.530. A primeira, 416, foi promulgada aos 27 dias do mês de agosto de 1962. Daí a razão de comemorar-se nacionalmente o Dia do Corretor de Imóveis. E em junho de
de 1978 foi sancionada a Lei 6.530, que vige até hoje. Convenhamos vocês que são operadoras do direito, têm formação técnica, acadêmica do direito. As leis nascem dos costumes. Consuetudo, o direito consuetudinário. Agora imaginem os costumes em 1916, quando fora criado o primeiro Código Civil Brasileiro, né? E hoje, em 2024, muita coisa carece de mudanças. Com certeza. Então hoje nós corretores temos uma representação significativa, eu diria um colega muito culto, preparado, João Teodoro da Silva, advogado de formação, matemático e várias graduações. E teve o rumos de desempenhar a atividade de desembargador. Então é um homem indiscutivelmente de um preparo muito significativo. E vem conduzindo os destinos dos nossos interesses junto ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis. E hoje, por conta disso, porque alterar uma lei, todos nós sabemos que carecemos dos nossos líderes representantes. Sim. Hoje, no Congresso Nacional, pouca gente sabe disso, mas nós, corretores de imóveis, temos a maior bancada parlamentar no Congresso Nacional. O nosso objetivo é fazer as adequações necessárias na Lei 6.530, porque carece de mudanças. Isso é muito bom da gente saber, porque eu, por exemplo, não sabia dessa questão da bancada lá, né? Essa força política. É muito bom a gente saber e falar para o pessoal, divulgar isso, e é um né? furo, porque acredito que tem colegas nossos que não sabem, por mais que nós divulguemos. Sim. Então eu fico extremamente feliz pela oportunidade, Sim. porque isto vai se multiplicando. Que maravilha. E a história da lei regulamentadora também é muito interessante, né? Uma lei que foi declarada inconstitucional, teve que ser novamente A Lei regulamentada. 4.116, em 27 de agosto de 1962. Isso. Eu acho muito interessante essa questão da gente explicar um pouco da história, e o senhor deu uma aula, não é diferente, viu, gente? Se acostumem com as respostas, porque ele é professor nato. Já tivemos algumas oportunidades, né, de ouvir palestras, de aprender com, e é isso mesmo, é um poço de conhecimento aí, e isso é muito legal, interessante, perdão, doutor, porque a gente divulga essa questão. Tem gente que comemora o Dia do Corretor, mas, por exemplo, não sabe nem de onde veio essa data, né? E isso é muito bom. Por favor. A minha paixão nasce pela escolha, né? Eu tenho outras formações acadêmicas, mas sou corretor de imóveis. Sim. Quando eu olho para trás, lá se vão 47 anos de É profissão. uma vida, né? A gente nem ia falar de números aqui. 47 anos. Então, eu vivo isso. E, consequentemente, quando a gente aprende, vivenciando, colocando a mão, né, aí nos chamamos de professor. Mas, independente disso, temos formação também acadêmica. Eu sou professor licenciado pela Universidade Católica e utilizo todo o conhecimento acadêmico hoje orientando novos colegas, antigos colegas, e estimulando-os a se capacitarem. Isso é muito bom. Inclusive é um dos tópicos aí que a gente gostaria de comentar, né? Pensando nesse órgão, né? No Cresce, como esse conselho, que quando a gente fala conselho parece uma pessoa que vai ali dar todo o suporte, né? Aconselhar, se a gente remeter à etimologia, né? Enfim. E aí a gente vê isso, que além de ser um órgão regulamentador, fiscalizador, mas tem esse papel também educacional, de pegar o corretor pela mão, né? Eu fui olhar um pouco no site, olho sempre que dá, mas hoje em especial, passei o olho ali no site e eu vi que tem ali como você se capacitar. Tem informando até quem ainda não é corretor e que pretende ser, né? Tem ali as áreas, você quer de nível técnico, superior, tem muitos cursos ali disponíveis, modelos de contrato nem se fala. Então aquela roupagem ali a gente vê que é realmente
esse órgão que pega o corretor pela mão, porque não é todo lugar que a gente vê todo esse aparato, tudo isso que é disponível, todas essas ferramentas, né, disponíveis para o profissional. Então, eu acho que está muito de parabéns mesmo, né, e isso é exercer o papel com excelência. Então, parabéns aí para vocês que estão nessa missão aí, né? Isso tem uma história. Em 2003, eu tive uma divergência com o gestor à época e eu entendi que mudança só adotando uma posição. Eu candidatei e à presidência do CRES e a categoria entendeu que seria algo interessante, eu fui eleito. Só que quando eu me candidatei, por coincidência, eu tive conhecimento que o meu eterno irmão, Samuel Arthur Prado, que me antecedeu nessa última gestão, o sonho dele era ser corretor, o presidente do CRES. E eu disse a ele, ó, eu até lhe apoio, porque eu só quero exercer um único mandato por conta de um desafio. Sim. E pactuei com ele. Então eu comecei a exercer o munus da gestão exatamente com este viés de educação, de orientação. E o Samuel internalizou isso. E até os últimos dias de sua vida, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2022, ele o fez. Porque ele me sucedeu, eu tinha que cuidar da vida, porque muita gente não sabe, a atividade de gestor autárquico não prevê e não admite remuneração. Então nós temos... ponto importante de falar, eu acho muito legal falar. Não há remuneração. E o Samuel, já bem, digamos, sucedido na atividade de corretor de imóveis, família já definida, filhos criados, um deles colega nosso, advogado, Bruno. E aí ele se dedicou a um homem de uma vida extremamente simples, se deu. Então hoje a potência que é o CRES, porque é uma referência nacional dentre os 27 conselhos que existem instalados. Na realidade, numericamente são 28, mas existe uma lacuna, 10ª região, que é inerente ao CRES da Guanabara, quando a Guanabara existia. Sim. Então, cronologicamente, né, ficou mantida a 10ª região, sendo que sabemos nós que a mesma não existe. Então, por conta desta iniciativa nossa de ter atenção aos corretores de imóveis, hoje o CRES Bahia não só fiscalizando e punindo, porque o CRES é uma autarquia pública federal com 3 únicas finalidades: criar normas, fiscalizar o cumprimento das mesmas e punir o descumprimento das mesmas. Então, infelizmente, o órgão principal nosso, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis, por conta de uma série de manobras políticas, não discuto política, religião e futebol. Ótimo. O sindicato praticamente ficou sem ação, inativo. Então, por conta dessa lacuna, e eu sentindo, eu consegui influenciar Samuel, que seguiu. Por isso que vocês viram no site e ficaram impressionados. Sim. Então, o que é possível nós fazemos? É aquela máxima do direito: quem pode mais, pode menos. Então, nós seguimos e, por conta disso, o CRES Bahia, 9ª região, de 28, já expliquei que físicos 27, 28, nós somos referência. E aqui na Bahia, quantas delegacias são regionais, né? Delegacias. A Bahia é composta de 417 municípios. É um estado enorme, gigante. Pasmem, eu me surpreendi com o estado de Minas Gerais. Eu achava que a Bahia... Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Então o que acontece? Ao
aos poucos, em cada município brasileiro, vem crescendo a atividade porque todo mundo precisa morar. Sim. E para morar é necessário a orientação de um profissional. E o que é que nós constatamos? A necessidade de focar, em que pese ser um grande estado, mas focar para coibir o exercício ilegal da profissão. Então, até 2023, nós dispunhamos de 12 delegacias regionais. Só que, pasmem, o CRES sendo uma autarquia pública federal, sim, o poder público, vale dizer, o Estado não injeta um único centavo. Então os CRES são mantidos com o pagamento das anuidades dos profissionais, da cobrança. Eu ia perguntar isso, para ficar claro aí, para quem nos assiste, né? E como se mantém, né? Como manter uma instituição tão importante que a gente está vendo que tem tantas ferramentas disponíveis para o corretor, né? Exatamente. O pagamento das anuidades, sim, cobrança de taxas, emolumentos e o que muita gente desconhece, englobando, por óbvio, a sociedade brasileira. Sim. Há um previsível legal, doação, sim, doações. Nós conseguimos instalar uma delegacia, a delegacia de Barreiras, com o desprendimento de alguns corretores, Carlão, Sávio e outros que, não, se o problema é grana, está aqui. Então doaram e assim foi criada a delegacia de Barreiras. Então na Bahia hoje nós temos 12 delegacias. E infelizmente, com o passamento de Samuel, ao reassumir, porque em 2021 aconteceu a eleição. Sim. As eleições acontecem de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. E a cada 3 anos, este movimento eleitoral requer a inclusão ou a participação de 54 corretores. Só que estes 54 corretores têm de ser, como dizem no popular, fichas limpas. Não pode ter se envolvido num processo ético-disciplinar, não pode ter restrições creditícias, ou seja, fichas limpas. Teve recente agora, não foi? Teve agora em maio, para o próximo triênio, 2025 a 2027. Então, para que vocês compreendam, desses 54 corretores, 27 serão os efetivos e 27 suplentes. A suplência, por óbvio, na ausência ou na impossibilidade de um efetivo, então, existe a substituição. Tudo isso previsto em lei. Em lei. Então, Samuel, depois que me sucedeu, ele nunca admitiu que eu não fosse o seu vice. Sim. Porque nós tínhamos uma comunhão. Isso é bom. Se tornou um irmão para mim. E esses pensamentos alinhados, ideias, né, vontade de fazer pela categoria, pelo que eu ouço, né, do Samuel, né, do falecido Samuel, ele era muito benquisto também diante da categoria. E todo mundo quando fala com esse brilho no olhar, com um sorriso no rosto, saudade, né? Pois é, porque ele doou parte da vida dele, né? Sim. Então, em 2021, tivemos eleição para o triênio 2022 a 2024. Então, os conselheiros eleitos na penúltima eleição terão seu mandato encerrado aos 31 dias do mês de dezembro deste ano. Sim. Então, por força legal, né, depois de publicado o edital competente, existe a eleição que aconteceu agora em maio. Foi definido um novo grupo. Nós somos um grupo coeso. Mário Augusto, que é o nosso tesoureiro, olha, dos 27 efetivos, numa segunda eleição indireta é distinguida ou eleita a diretoria. A diretoria é composta de 7 membros efetivos. Vale dizer, primeiro presidente, ou segundo presidente, não, presidente, primeiro vice, segundo vice-presidente. Primeiro secretário ou secretária, porque a nossa secretária é uma mulher que faz a diferença, Lucinete Gomes,
e o segundo secretário, que é o José Noel Silva. A gente chegou a conhecer, que ele veio fazer uma palestra também. Estudiosíssimo, é uma das maiores referências em direito, notarial, direito, registrar, documentação imobiliária, tudo que vocês imaginam. Noel é fera. Tiro o meu chapéu. E a linguagem, ele falou, a comunicação dele muito boa, porque ele falou e as pessoas entendem, né? Porque exatamente. Você fala e a pessoa entender, isso é maravilhoso. E ele tem realmente esse dom. Foi muito boa, não foi o estudo que a gente teve, foi muito bom. E por fim, na classificação da diretoria, temos o primeiro tesoureiro, Mário Augusto, e o segundo tesoureiro, Anderson Caldas Pina. Aí vem Conselho Fiscal, 3 membros, 3 suplentes de Conselho Fiscal. Como cresce e vem crescendo muito, é quase uma redundância, né? Cresce e vem crescendo. O Conselho Regional de Corretores vem crescendo muito. Nós temos diretorias ad hoc. Né? O diretor de patrimônio, José Alberto Vasconcelos Oliveira. Diretor jurídico, doutor Genaro de Oliveira Neto. E assuntos pedagógicos, diretoria pedagógica. No Conselho Federal não é diferente. O Conselho Federal, como congrega todos os 27 conselhos, então requer uma estrutura mais... Então, também é referência. Para vocês terem ideia, eu sempre faço uma inversão, viu, para nos valorar. No planeta Terra, nós somos o primeiro conselho no planeta Terra a ter a posição que nós temos, excetuando os Estados Unidos, que não tem conselho. Os Estados Unidos tem uma associação, que é a NAR, National Association Realtor, que congrega 1,5 milhão de profissionais operadores do mercado imobiliário. Nós, brasileiros, congregamos 650 mil, já passa, né? Corretores de Brasil, Bahia, que é o nosso torrão, nós já superamos o número de 33 mil inscritos, sendo que ninguém é eterno, né? Por exemplo, Samuel já se foi, mas o registro dele permanece. Então hoje nós temos ativos aproximadamente 1.980 corretores. Amanhã teremos um evento aqui em Ilhéus, onde seguramente ultrapassaremos essa marca de 1980, porque habilitaremos novos profissionais e vem crescendo muito a profissão, porque é uma profissão que hoje desperta o interesse das pessoas, principalmente por conta do dinamismo. Se a gente está numa formatura, num casamento, num batizado, num aniversário, numa partida de futebol, num teatro, num show, quem é profissional está trabalhando. Agora tem regras para desenvolver isso, exatamente, a ética. Você tem que respeitar os espaços, né? Então, hoje, uma história curtinha é essa aí, eu continuo à disposição. Maravilha. Falou do mercado, né, que está aquecido, tem ingressado muitos colegas novos. Amanhã a gente tem até uma solenidade aqui em Ilhéus, como o senhor disse. Eu queria que o senhor contasse para a gente quais são os desafios diante desse mercado aquecido. Bem, o mercado aquecido, olha que a doutora Viviane, ela provoca. Deixa eu dar um furo aqui para o podcast de vocês. O segundo furo já de hoje, viu? O planeta Terra, olha, eu nasci aos 13 dias de março de 1957. Eu nunca vivi nada igual como a pandemia. Quantos entes queridos nós perdemos, né? Eu não vou entrar no discurso político e tal, a gente ouve insinuações, mas o fato é que é uma coisa perversa e muitos se foram. Durante a pandemia, acreditem, o mercado imobiliário aqueceu. Por exemplo, quem morava num apartamento de quarto-sala, 2, 3 quartos, dentro da sua condição, almejou
espaços tipo casa, sítio, e então houve uma mudança no comportamento aquisitivo. E isto fez com que os incorporadores, os empreendedores revissem este conceito e, via de consequência, nós percebemos um interesse significativo de pessoas querendo se profissionalizar, querendo atuar. Só que no Brasil hoje só é admissível a atividade profissional para pessoas com formação técnica, equivalente ao segundo grau, e ou formação superior. Em mais de 19 estados brasileiros hoje nós contabilizamos mais de 100 instituições de ensino superior disponibilizando os cursos de graduação em gestão imobiliária. Eu participei dessa história porque eu concorri mediante um concurso público para o quadro de docentes da Universidade de Salvador, a famosa Unifax. Sim. Fui aprovado, selecionado e a contínuo eu fui contratado para coordenar o primeiro curso superior de gestão imobiliária. Então é uma história que nós passaríamos aqui um mês, a experiência que eu vivi. E pude participar desse momento histórico e graças ao que corre na veia de um corretor professor, de um corretor advogado, de um corretor graduado em gestão, cresceu significativamente o mundo literário com referências novas, bibliográficas, títulos voltados para o segmento. Então hoje me orgulha muito quando às vezes conversando com famílias e eu questiono filhos destas pessoas, né? E você, quando crescer, pretende ser... Você é corretor de imóveis. Já, agora, por quê? Corretor tem carro bonito, corretor, olha, a criança é perceptiva, né? E muito espontânea. Essa questão dos desafios, né, por conta desse mercado imobiliário superaquecido, a gente vê que tem muita gente se colocando no mercado, né, fazendo esses cursos, tanto técnico quanto superior, e aí só que a gente vê assim, já teve muita época também, a gente que é no ramo de direito, né, a gente já ouviu muito isso, tem muito advogado no mercado, hoje em dia eu falo até do medicina, né, hoje em dia já tem muitos médicos, e eu acredito que eles olham para esse mercado, as oportunidades do mercado e querem ser. Só que eu acredito também que a seleção, né, o filtro vem de alguma forma. Apesar de ter tantos formados, mas de alguma forma esse filtro vem. É aquele que vai no site, que busca informação, que procura se qualificar melhor, que procura melhorar a forma do contrato. Porque hoje os clientes, a gente sabe que quanto maior a demanda, né? E aí a exigência, isso, né? Vem a exigência também do outro lado dos clientes. Então, eu queria que você deixasse um conselho aí para quem está chegando, ou até os veteranos mesmo, dessa busca da atualização, de qualificação, para poder você se posicionar no mercado. Eu acho que é muito importante também em relação à ética, porque geralmente as pessoas vão procurar aqueles corretores que elas confiam, que sabem que faz, né, de uma forma correta, que trabalham de forma correta. Então deixa uma dica aí para esse pessoal também de como se posicionar no mercado frente a esse aquecimento. A dica é a seguinte: nós corretores de imóveis, ou melhor, nós corretores do espírito, no Brasil, médico, engenheiro, advogado, arquiteto, ninguém, só nós, corretores, fomos alcançados com o advento da Lei 10.406 de 2002, vigendo a partir de 2003. Novo Código Civil Brasileiro. Então, o novo Código Civil Brasileiro de 2003 contempla um capítulo exclusivo, capítulo 13, da corretagem. Isto gera segurança para a sociedade, ok? E para os corretores, porque
eu vivenciei muitos desrespeitos à atividade profissional. Independente disso, olha a importância do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que cria normas. Isso. Então nós temos resoluções para tudo, para tudo. E eu não tenho como tapar o sol com peneira. Infelizmente, é um mercado pujante e cresce o número de empresários de instituições de ensino que só tem como escopo, como fim, o resultado financeiro, e temos denúncias de alguns que vendem certificado. Então chegam estes profissionais certificados, se inscrevem, mas sem capacitação. Para vocês terem ideia, é público, eu não tenho porquê o Ministério Público Federal interveio nessas ações, e o Conselho Federal de Corretores de Imóveis foi notificado para cancelar mais de 3.000 inscrições. Olha só, Em todo o Brasil, de inscrições que os certificados se originaram de uma instituição de ensino, foi público, Colisu. Sim, isso inclusive, Isso foi que ano? Isso deve ter uns 5 anos, mas eu não sei exatamente. Então, não é relativo, né? Então, o que acontece? Corretores aqui na Bahia tiveram as inscrições canceladas. Então, cresce o número de pessoas interessadas em operarem, mas sem se darem conta, por conta da má formação, da necessidade indiscutível de capacitação. Pra vocês terem ideia, aquilo que eu disse há pouco aqui da criança, eu quero ser corretor de imóveis. Corretor tem carro bonito, anda bonito, e... Acha que é isso aí? Não, mas tem pessoas que são despertadas por este perfil e ingressam sem investir. E em toda atividade profissional há algo de extrema importância, que é o dom. Sim, existem pessoas que têm dom na comunicação, dom na percepção. Negociação. Exatamente. Hoje, com a PNL, aí, indiscutivelmente, a programação neurolinguística e a neurociência, eu não tenho dúvida que o corpo fala. Com certeza. Então, é uma questão postural. Então, o corretor de imóveis hoje, que não fizeram uma revisão nas suas posturas, ele automaticamente é alcançado pela seleção, ou seja, pela extinção. Recentemente fizemos um levantamento aqui na nossa região Bahia, porque as pessoas... mas o CRES tem que fazer alguma coisa, isso é um absurdo. Toda hora chegam novos corretores, mas não tem como cercear o direito de quem quer. Por exemplo, os cursos de direito, os cursos de medicina, que eram cursos tradicionais, você só tinha aqui na Bahia a Universidade Federal e a Católica e só. Hoje, em vários municípios, Vitória da Conquista, Ilhéus, você tem a alternativa. Sim. Independente disso, muita gente saindo para fazer uma formação na área de medicina em países vizinhos. Então, na corretagem, que é o nosso foco aqui, sim, nós fizemos um levantamento recente, 2024. Mais de 800 inscrições canceladas a requerimento. Ou seja, pessoas que ingressaram, né, com o sentimento de que ia encontrar o Eldorado e pelo seguinte, na medida em que você ou a pessoa se habilita, nascem obrigações. Aí vem uma outra discussão, mas é um absurdo, cresce, é a anuidade mais cara do Brasil. Epa, eu aí me chateio, que eu digo não. A anuidade que eu pago na OAB é superior do Cresce. Sim. Mas a OAB é um curso superior. Sim, eu sou corretor, tenho formação técnica e formação superior. Eu sou graduado em gestão. É por isso que nós estamos lutando lá para a revisão da Lei 6.530, exatamente para enquadrar essas situações. E algo que até os corretores desconhecem. O
Cresce não tem como reduzir a anuidade porque ela é objeto de criação por lei. Em 2003, a lei, o número, não me recordo aqui, determinou, e mais, partindo de 200 e alguns reais com reajuste anual. Então hoje o Cresce aplica o reajustamento previsto em lei. Contudo, com essa experiência nefasta que nós tivemos da pandemia, nós conseguimos, junto ao Tribunal de Contas da União, que nos fiscaliza, fazer com que aflorasse a acessibilidade dos mesmos, e nós congelamos durante 2 anos o valor da anuidade. Aí o TCU disse: "Epa, chega porque a pandemia está passando, vamos voltar a reajustar." Agora, eles não injetam um único centavo e não se beneficiam também, porque nada é partilhado com eles. Ok? Então, da anuidade que é paga pelo corretor, hoje só em bancos oficiais, há um compartilhamento. 80% fica no regional de origem e 20% entra automaticamente no movimento bancário do Conselho Federal. Então o Conselho Federal sobrevive, se mantém, investe e faz, tem feito muito, o João Teodoro é muito eficaz, né? Por conta dos 20% dos 27 regionais que existem, ressalvando, contudo, que o Cresce mais pujante, por óbvio, né? Por óbvio, pelo número de inscritos, não pelo fato de ser São Paulo, porque São Paulo congrega um número, é o maior. É o maior. Pra vocês terem ideia, a arrecadação do Conselho Federal, aproximadamente 60% provém da segunda região, São Paulo. O remanescente partilhado com os demais Cresces existentes. O Cresce Bahia hoje, com este número de inscritos, é uma referência da maneira que é conduzida a gestão. O Cresce de Minas Gerais, o Cresce do Rio de Janeiro, o Cresce do Rio Grande do Sul, o Cresce do Paraná. É bem verdade que nós temos conselhos menores, Cresces, alguns regionais menores. E o Conselho Federal apoia estes menores. O site do Cresce, do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, é algo magnífico. E o Cresce de São Paulo, Viana Neto, Augusto Viana Neto, isso vai chegar ao seu ouvido de alguma forma, não é para agradar-lhe, mas ele é um gestor. Pra vocês terem ideia, ele não admite que nenhum evento que tenha bilheteria, o Cresce não apoia. Então, como o Cresce tem recursos, eles promoveram licitações, contrataram empresas para a formatação de cursos de capacitação. E o que fez o Cresce Segunda Região? Esparja para todos os demais Cresce, cursos maravilhosos. Olha, eu tenho dito, se um corretor tirar 6 meses de licença para não fazer nada, não esgota o conteúdo existente do Cresce de São Paulo. E nós, na região Bahia, estamos no perfil para este desafio também, porque é um conteúdo expressivo que o Cresce na região Bahia disponibiliza. Aproveitar essa grande audiência deste podcast de vocês para dizer: corretor de imóveis, não só baianos, corretores de imóveis brasileiros, explorem o Cresce numa região, no seu sítio, né? Porque tem muitos modelos de contratos. Eu já fui lá dar uma olhada e gostei muito do material que eu vi, muito mesmo. Muito inclusive, bom. Juridicamente falando, muito bem elaborado, muito bom. O nosso jurídico, doutor José Wilson, doutora Fernanda, doutor Wendel Leonardo, são ícones e sempre suscitados e sempre requisitados. A gente tem que administrar. Eles estão aqui na nova região, porque se não, fica por aí, pela Bahia. O nosso superintendente, o Marcos Joel Souza, o Marcos Joel tem formação acadêmica, é administrador de empresas, né? O administrador, é professor universitário, e o conhecemos sendo nosso docente no curso de graduação de gestão imobiliária.
Samuel o convidou, na ocasião ele tinha um compromisso com a empresa que ele estava vinculado, e nada por acaso. Aconteceu, ele está disponível, o nosso tesoureiro soube, fez um movimento e ele vai fazer 14 anos conosco. É uma referência, tanto é que é muito requisitado também. Samuel segurava e me disse: Nilson, segure, senão a gente vai perder isso. O senhor falou muito bem sobre os desafios da profissão e como pode ser contornado, né, esses desafios. Acredito que muito vem pelo estudo mesmo, e o Cresce faz sua parte, deixando muito material disponível publicamente no site, né? E, em contramão, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco das oportunidades que esse mercado tão aquecido fornece para os corretores. As oportunidades são diversas. Não tem como eu correr da lei, né? Pois é, da lei. Código Civil, e em 2015, vigendo a partir de 2016, nós fomos alcançados por conta da sanção de mais uma lei, a Lei 13.105, que alterou a estrutura do Código de Processo Civil. Até então, o Código de Processo Civil preconizava que, para ser auxiliar da Justiça, vale dizer perito judicial, só contemplava profissionais com formação superior. Quando o Código de Processo Civil foi criado, não existia ainda os cursos superiores de graduação em gestão imobiliária. Ok? Então, até então, 2016, uma fatia do mercado que é avaliação de imóveis era exercida por profissionais vinculados ao CREA ou CONFEA, engenheiros e arquitetos. Só que em 2006 o COFES estruturou, elaborou e implantou a Resolução 957, criando regras para os corretores de imóveis, que laboravam com avaliações imobiliárias. Isto teve uma repercussão muito grande por conta da publicidade e nós começamos a incomodar. Então o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Épica, hoje Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, porque os arquitetos criaram sua própria autarquia, o CAU, Conselho de Arquitetos e Urbanistas, né? Bem como o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, hoje Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como o IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia. Eu fiquei, quando eu vi a intenção, de virar o cabeção, porque a nossa atividade, ela existe por uma regulamentação, a lei. Eles ingressaram com uma ação junto à Justiça Federal, pugnando pela ilegitimidade dos corretores de imóveis exercerem atividade em avaliações. Eu vi essa notícia. Ficou aí na internet. Mas aí o que aconteceu? Perderam em primeira instância, recorreram, perderam, e em última instância também não lograram êxito, porque era uma incongruência. Sim. Se a nossa Lei 6.530, no artigo 3º, preconiza que é uma prerrogativa nossa, como coibir? Porque nós afetamos uma fatia de mercado que era utilizada, mas aí nós voltamos. O primeiro parâmetro em quaisquer transações imobiliárias, você quer alugar um imóvel, se você quer vender um imóvel, se você quer permutar um imóvel, se você quer dar um imóvel em garantia, se alguém falece, automaticamente dá-se a vocação hereditária, se este falecido tinha um patrimônio imobiliário, todos eles carecem de serem avaliados. Então, hoje, cresce de maneira significativa no Brasil a atividade de perícias judiciais. Eu sempre chamo a atenção, porque existe o corretor de imóveis avaliador,
existe o corretor de imóveis perito avaliador e existe um corretor de imóveis perito avaliador perito judicial. E eu sempre distingo, o perito judicial só o é no momento que ele é nomeado pelo juiz, cumprindo aquela missão, ele volta à sua condição de perito avaliador. Ou seja, o perito judicial é no momento de exercício determinada. Exatamente. Então isso vem crescendo muito, que tem corretores hoje que se dedicam exclusivamente à avaliação de imóveis e perícia. Nós, enquanto cartório, né, tabelionato de notas, a gente vem vendo mesmo, né, a gente vê essa demanda, que existe essa demanda para os corretores. Aqui na região a gente vê avaliação mercadológica, para os financiamentos também, né, porque chegam os contratos, às vezes vão reconhecer firma, a gente vê essa necessidade da avaliação. E eu acho até justo, né, se assim a gente pode dizer, porque ele está ali tratando diretamente, como você disse, vai alugar, né, tem um imóvel que entrou em herança, e aí como é que vai ficar o quinhão para cada herdeiro, quanto, que aí sempre fala assim, mas eu não acredito em fulano, que sempre tem isso na família, né? Eu estou envolvido. E aí você pega um profissional que está ali lidando direto com isso, né, querem vender aquele imóvel, partilhar para a venda, enfim, e agregar isso à profissão, eu acho justo nesse sentido, porque ele já está ali naquele ambiente, ele já está inserido dentro daquele seio, né, de negociação, vamos dizer assim. E ele é esse terceiro, aí fora, né, da negociação, que ainda assim eu acho que faz parte, mas como forma de falar mesmo, que ele vai conduzir essa questão de valorizar, né, de colocar um valor de forma técnica, que não é só eu acho que é tanto. Por isso que é importante falar, tem legislação para isso, tem curso para isso, capacitação, não é feito de qualquer forma, então a gente orienta também, né, acredito que todos os cartórios, principalmente de registro de imóveis, eles sempre orientam nesse sentido, né, de buscar um avaliador credenciado, acho que tem um nomezinho também que eles CNI, ou um chamam de KNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Eu prefiro o CNI porque eu estou no Brasil, não estou na Itália, e sempre tem um som de quê? É uma sigla, né? Cadastro Sim. Nacional de Avaliadores Imobiliários. Doutora Tainá, a sua colocação agora me fez refletir o seguinte, o detalhe. As avaliações imobiliárias feitas por corretores de imóveis têm um único objetivo: determinar o valor de mercado. Sim. Diferente das avaliações procedidas por profissionais ligados ao CREA, CONFIA, que muitas vezes carece, e só eles, avaliações técnicas para determinar características, estrutura. Nós não entramos nisso. Não é o mérito. Eu, Nilson Araújo, corretor de imóveis, quando sou consultado para esse tipo de avaliação, o nosso normativo faz com que eu me reserve. Eu, quando percebo a complexidade de uma avaliação pretendida, e eu estou sendo contratado, muitas vezes eu terceirizo, eu contrato um profissional de outra área para me apoiar porque foge da minha competência. Então cresce também, e o COFES principalmente, tem este cuidado de estar alertando os corretores, tipo, não se meta gato mestre. Tá? O que foge da sua competência profissional, não faça. Então, voltando àquela provocação inicial do segmento imobiliário, a pandemia. A pandemia alterou muito. Então, o cenário hoje é diferente na concepção dos empreendimentos imobiliários. Os empreendedores promoveram e promovem novos estudos, nascem novos empreendimentos, de maneira a observar o dinamismo necessário da humanidade. E, consequentemente, é necessário profissionais alinhados com esta mudança
para procederem à intermediação. O corretor de imóveis não vende um único imóvel. O corretor de imóveis intermedia. É o intermediário da venda. Quem vende é o titular. É a doutora Tainã, é a doutora Viviane. Né? A gente quer comprar. Pois é. E tem aquela máxima que é a seguinte: o sol nasce para quem compra e se põe para quem vende. Uma outra coisa que eu não tenho como deixar de abordar aqui, quando você fala em cartório de notas e cartório de registros imobiliários, é algo que vem sendo o foco da Lei 9613, lavagem de dinheiro. Claro. Lavagem de dinheiro. O imóvel é negociado por 500 mil, mas o ITV, o ITBI, meio que abençoar. Não, eu prefiro desistir. E aí existe a sugestão no sentido de escriturar por um valor menor. Então, os cartórios de notas têm sido alvo também do COAF, bem como o cartório de registro de notas também, e está sendo feito um trabalho para coibir esta prática criminosa, porque se a lei prevê que é uma transgressão, e o corretor de imóveis tem de estar alinhado com isso. Tanto é que o Viana, por exemplo, cresce lá de São Paulo, disponibiliza gratuitamente, todos os cursos são gratuitos, um curso de lavagem de dinheiro, e isso é pândega, é tom para piada, né? Vai ensinar a lavar dinheiro, ensinar você não tomar uma punição severa por ignorância. Por exemplo, uma transação imobiliária que envolva pagamento em pecúnia acima de 100 mil reais, o corretor está obrigado, por lei, a informar imediatamente. E aumentou agora, que era até 30 mil. Olha quão dinâmica é. Então hoje a coisa vem sendo conduzida para ser operada por profissionais, porque as multas, é como eu digo. E entra naquela questão do filtro que a gente falou, né? Essas informações. Aí imagine um proprietário que não tem conhecimento disso, porque, óbvio, às vezes não está dentro do dia a dia dele, e ele está com um profissional, né, que ele entende ser habilitado para ter essa orientação. E aí ele cai numa malha fina, né, dessa, no COAF, por pura falta de orientação do corretor. Então a gente entende realmente a importância do corretor saber, né, como fica o mercado. Do corretor, deixa eu dar uma dica a vocês, do corretor de imóveis. Isso, corretor de imóveis. Corretor, existe corretagem de tudo, E aí tem que puxar para lá do passagem. Corretor de imóveis. Isso. E esse mercado superaquecido, tantas oportunidades. Então, cada um aí vai olhando, né, para o que você pode fazer de diferente, dentro da ética, claro, né? O que você pode fazer de diferente para dar uma maior segurança ao seu cliente. Aqui no cartório a gente vê muita gente que vem, que traz documentação, que vai ao registro para poder pedir certidão atualizada. Então, eu sei que vocês oferecem também esse curso, né, de documentação imobiliária. Então, é de suma importância mesmo. Cada vez mais que ele consegue abrir esse leque, né, na verdade, que não é ele, hoje em dia ele não só mais intermedia, ele consegue fazer o todo, né, até que chega ao êxito da negociação entre as partes, o vendedor e o comprador, ou locação, né, também que pode acontecer, mas para o cliente ter esse êxito, né, ele entender a importância da função dele nesse contexto, o que ele pode fazer além de intermediar a venda para poder dar esse êxito aos clientes. Então, acho que essa consciência precisa ter em todos os profissionais, mas como a gente está falando em relação aos corretores de imóveis, eu acho que isso é muito bacana a gente salientar e deixar aqui reforçado. Por falar nisso, hoje, eu quero aproveitar que estou nesse, por acaso, aliás, melhor, nada por acaso, e parabenizá-las pelo empenho de vocês, pelo interesse, porque vocês foram alcançadas
com os códigos de normas. E os códigos de normas refletiram, porque muitos equívocos cometidos, ou melhor, eu nem diria equívocos, porque na ocasião não existia um ordenamento que existe hoje. Só que eles estão repisando o que foi feito sem levar em consideração o que se exige hoje. E no momento em que vocês alinham, e no momento registral, as famosas notas devolutivas. Então nós tivemos a participação de representantes de cartórios de registros, né, no sentido de fazer com que os corretores de imóveis entendam que não é invenção, é uma obrigação proceder assim. Verdade. Então, por conta disso, lá no CRES, nós criamos a CEDIC, né? A Comissão de Defesa dos Interesses dos Corretores de Imóveis, junto aos cartórios de notas e cartórios de registros imobiliários. Então, hoje nós estamos com a dedicação muito expressiva de Anderson Caldas Pina, que coordena para nós esse movimento, Carlos Justo Couto Júnior, o Birajara Guimarães, que é também advogado especialista em direito imobiliário, o Erotildes, que trabalha, é um ícone na área de documentação cartorária e imobiliária, e Yuri Rabelo, olha, uma revelação, Yuri Rabelo, todos por óbvio, né? Corretores de imóveis, o Yuri também, meu colega, advogado, e o Wilson Santos, que se dedica muito ao movimento dos imóveis adjudicados, sim, da Caixa Econômica, e outros interesses da Caixa Econômica, e recentemente nós sediamos lá em Salvador, na nossa sede, coordenado por Wilson Santos e Francisco Elber, onde tivemos presentes representantes, gerentes de núcleo da Caixa Econômica e de corretores de imóveis de vários estados brasileiros, por conta exatamente desse dinamismo necessário, observando exatamente os critérios estabelecidos, e se observa também o código de norma, e a todo instante é alterado também. Eu acho isso muito interessante, porque daí a gente tira também os benefícios, né, da pessoa que está ali ligada ao CRES, de você pagar a anuidade, porque você tem uma comissão aí disponível para poder pleitear algumas, né, situações nesse sentido de questionamentos, de verificar normativas, o que é obrigatório, o que você pode, o que é preciso, o que é dever, né, do corretor ou de auxiliar ali a parte, até na regularização do seu imóvel para finalizar a escritura de compra e venda, né, que assim seja, mas não é em todo lugar que se acha isso. Olha, eu sou corretor de imóveis. Estou presidente até 31 de dezembro, pelo falecimento de Samuel Arthur Prado. E a categoria entendeu que eu deveria continuar, então a partir de 1º de janeiro de 2025 eu deverei cumprir mais um mandato e cuidar de minha vida. Porque o negócio às vezes, a incompreensão e agressões, as pessoas assacando contra a sua honra e tudo mais. Olha, foi pesada essa última eleição. Sim. E eu fui surpreendido com um infarto. Infartei, mas graças a Deus não. Tá aqui. Olha, 67 anos de idade, agora todo bonitinho, mais 67 de expectativa, eu vou ter que... Então, reparem, na condição de presidente do CRES, eu não tenho extinta a minha obrigação, eu tenho que pagar a anuidade. Além de não ser remunerado, eu tenho que pagar, não há benesse. Agora, eu seria hipócrita se não admitisse que existem os ganhos indiretos. Se você faz um bom trabalho, um trabalho de excelência, se você comparece aos convites dos podcasts aqui do cartório e as pessoas passam a ter uma imagem sua, isso é positivo. Então, só para efeito, a anuidade do CRES Bahia
e, por coincidência, todos os CRES estão unificados por força de norma, de lei. Menos de R$900. Menos de R$900. 800 e fração é menos que a da OAB que eu pago. Vocês, por acaso, que nos ouvem aqui, gostam de cafezinho? Cafezinho? Sim, claro. Você já viu o preço de um cafezinho no shopping ou o preço do cafezinho no aeroporto? Às vezes fica proibitivo. Pronto. Se você pegar a anuidade, dividir por 365 e não puder pagar um cafezinho de menos de R$2, reveja a sua produção. Você sabe o que eu estabeleci como meta? Na condição não só de corretor de imóveis, de perito avaliador. Este ano eu começo o meu movimento de marketing pessoal como corretor de imóveis, perito avaliador. E em janeiro vem os reflexos. Esse ano eu fechei 3 contratos de avaliação. Ou seja, há uma orientação que uma avaliação, por mais simples que seja, não deva ser procedida por menos de R$1.413. Então, no mês de janeiro de 2024, me contrataram para a realização de 3. Eu paguei minha anuidade e quem paga em janeiro tem decréscimo, tem um percentual previsto em lei. Eu paguei menos, paguei 700 e resultado, estou com crédito para pagar mais anos, sendo que com 67 anos de idade, 47 anos de profissão, que é que a lei determina. Todo corretor com 20 anos de profissão e 70 de idade alcança a opção. Você pode, querendo continuar pagando, se achar que não deve mais pagar, você está isento. Então, em janeiro, eu consegui crédito para chegar aos meus 70 anos já com as minhas anuidades garantidas. Porque eu vivo disso. Sim. O corretor tem que se conscientizar que, se é essa a sua profissão, invista, capacite-se, porque fará a diferença no dia a dia da atividade profissional. Muito bom. Caminhando agora para o final, infelizmente, porque o papo está muito bom, a gente está aqui babando. Tem gente ali do outro lado das câmeras também que está assim, todo mundo, ó, vidrado ouvindo o Dr. Nilson, né? Porque é uma aula mesmo. Doutora Vivian, por favor, nos conduza. Caminhando para o final, queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre as perspectivas para o futuro do mercado. Futuro do mercado, eu uso uma máxima, viu? Ética. Valor fundamental para o corretor deste milênio. Eu sou palestrante e, estudando ética, eu encontrei a definição mais curta. Ética é uma questão de certo e errado. Tá certo? Você é ético. Tá errado e você faz errado. Não é ético. E outra coisa, o cidadão ou a cidadã ética há de se comportar estando sendo observada ou não. Então, diante das novas perspectivas e com as mudanças, normas cogentes, se você não observá-las, estávamos falando aqui da Lei 9.613, lavagem de dinheiro. Sim. Doutora Viviane, multas que alcançam a cifra de R$2 bilhões. Multa! Por óbvio, uma transgressão pequena, há uma dosimetria, né? Sim, sim. Mas, se o corretor não for ético, ele terá problemas no mercado crescente e que exige muito. É fácil entender. Todo dia nasce gente. Todo dia falece gente. Todo dia pessoas se unem. Quem casa, quer casa. Se não tem condição de tê-la, papai, mamãe, vovô, vovó, compadre, irmão, tio, mas sempre no anseio de ter o seu espaço. E nós, o sonho, né, da casa do brasileiro. E nós estamos aqui numa maneira projetada. Será inevitável
hoje, amanhã e sempre. Ou seja, o futuro sempre envolverá um corretor de imóveis no tocante a aspectos imobiliários. Verdade. Muito obrigada por sua participação. Nós aprendemos muito aqui hoje com o senhor. Queremos agradecer sua disponibilidade. Veio de Salvador, chegou agora há pouco, já veio para cá para ter esse momento aqui no podcast com a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade, doutor. Maravilha, e Muito obrigada, eu quero aqui agradecer, meu Deus. contem conosco. Sim. Eu tô aqui, né, que nem todo mundo aqui na sala, a gente tá aqui babando, a gente só tá liberando mesmo, porque já tem gente abrindo lá de fora, ó, tá no horário, mas a gente entende, como a doutora Vivian falou, né, essa sua disponibilidade e disposição, porque a gente sabe que a correria é grande, chegou agora há pouco, né, de Salvador, e veio nos prestigiar, porque é uma honra pra gente tê-lo aqui conosco, ouvir tudo que ouvimos e replicar aí, né? Agora me permitem, Por favor. como não ser receptivo a uma estrutura organizacional onde teve seu expediente encerrado às 16 e estão aqui nos recepcionando de maneira muito espontânea, então a espontaneidade nos alcança. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima, porque a gente sabe que muitos encontros ainda virão. A gente já fez o Café Imobiliário, né? Juntos, e cremos aí que mais edições, outras edições teremos. Podcast também, sempre que tiver na cidade, que puder ter um tempinho aí, né, pra gente. A gente está aqui de portas abertas e muito obrigada mesmo. Eu me recordei mais uma vez de Samuel. Sim. Ele aprendeu com seu pai. Um dia que não se aprende nada, é um dia perdido. E a gente fica ouvindo e às vezes repete sem parar, né? Aí você é convidado. Hoje eu estou participando de um podcast. Porque normalmente as pessoas podcast. Aqui é do cartório, direto. Pois diferente. Podcast. De cartório. Agora que a pronúncia ficou bem aflorada. Podcast. Olha a criatividade, hein? Podcast, não, é podcast. Olha a propriedade, sui generis. Olha que eu transito. E é o primeiro podcast. Isso. Parabéns! E eu fiquei mais contente agora por não estar incorrendo num erro crasso. Podcast. Agora vou dar uma dica, viu? Ó a culturação, o podcast. Jogue! Muito obrigada, doutoria. Olha, doutora Tainá, doutora Vivian. Eu aprendi com a vovó o seguinte, olha, você recebeu. A Normanda é uma questão de respeito e educação a quem está tendo atenção a você. É pra levar, lembrar a gente colocar. Isto aqui está me fazendo recordar-me da minha condição atual de adolescente. Sim. Vocês sabiam, acredito, de adolescente. Sabe por quê? O da criança que faz as coisas e fala, você não pode. Eu estou atingindo uma fase da minha idade que eu estou fazendo as coisas escondidas. Olha, velho, hipertenso, diabético, e eu tenho certeza que não tem nenhum diet aqui. Mas, sabe, eu faço o seguinte, eu chego em casa e compartilho, né? Sim. Porque seria até uma... Mas pelo menos os dois vai pro moço do paletó e eu... Compartilha o chocolate com a esposa, com a família, e fica com a caneca, com o cafezinho sem açúcar. Deixa eu contar aqui um negócio a vocês. Eu estou num projeto do ICI, Instituto de Cultura Imobiliária. Então nós promovemos cursos de capacitação para
corretores de imóveis de todo o Brasil. Depois da pandemia, tivemos que nos reinventar. Outro dia tínhamos 2 alunos que eu faço uma dinâmica na sala e digo: doutora Tainá, a senhora é de onde? Ah, eu sou aqui do primeiro ofício, do cartão de notas de Ilhéus. Doutor Guilherme, tá. Ilhéus, e você? Olha, eu vim fazer um tratamento de saúde, mas eu estou voltando para o Brasil, eu estou agora no Japão. E você? Eu estou na Espanha, eu aí fiquei assim, Alcançando aí mundialmente. Então, eu já estou dizendo a vocês, dia 21, agora, nós teremos um curso de perícia judicial. A gente trabalha o CPC, Sim. Né, à luz dos procedimentos periciais da justiça. E eu estou anunciando aqui que durante a aula, eu normalmente aí ainda faço um chá. Podcast mais para onde tiver gente participando. Muito bom. Eu recebi, em outra oportunidade, uma com o timbre do ICI, Instituto de Cultura Imobiliária. Né? Aí, sempre que eu... Aí tem gente que diz: mas como ele é chique, até a caneca é do ICI. O aluno não tem direito a uma... Aí começou todo mundo querendo a caneca do ICI. Eu aí estou estimulando o seguinte, assim, os 3 primeiros que mandarem, né, o trabalho de conclusão de curso para o juiz. Oh. E aí, estarei divulgando o podcast. Obrigada. Esse foi mais um podcast.